Obviamente não quis compará-lo de forma nenhuma a um cavalo, longe de mim isso, e peço que seja retirada. Não é por isso que nós vamos perturbar o andamento dos trabalhos. Passo a palavra ao deputado Bilac Pinto, que, como líder do PR, dispõe do tempo de 7 minutos. 7 minutos. Senhor presidente, senhores e senhores convidados, deputadas e deputadas que estão aqui, é um prazer muito grande recebê-los aqui nessa comissão que discute uma reforma fundamental para o nosso país. Nós estamos tratando aí, desde o final de 2006, das grandes reformas que o país precisa para voltar efetivamente a entrar aí no caminho do crescimento, no caminho da recuperação da geração de empregos, uma vez que nós temos aí aproximadamente quase 13 milhões de desempregados. E, prezado presidente Carlos Marum, o que nós perguntamos sempre aqui é o porquê. O que será que aconteceu com esse país de tanta benevolência, de tantos direitos, de tantas conquistas? O que será que aconteceu conosco? E por que será que essas comissões, que são fundamentais para nós colocarmos o nosso país novamente no rumo certo, elas estão sendo discutidas hoje? A reforma trabalhista, a terceirização, a reforma previdenciária, o ajuste das contas públicas, a diminuição efetivamente da taxa de juros, isso tudo é uma sinalização de que nós estamos realmente caminhando no caminho correto. E para isso, eu quero aqui, deputado Arthur Maia, meu nobre colega e relator, fazer aqui algumas ponderações que eu julgo extremamente importantes e que os depoentes que vêm aqui hoje também vão nos ajudar a contribuir para, efetivamente, nós formarmos e firmarmos aqui uma opinião a respeito da importância da reforma da Previdência. Nós temos aqui debatido muito, e muitas vezes até entendo aí, o problema dos níveis, das posições, algumas opiniões que são colocadas aqui de forma divergentes, e muitos tentando colocar isso aí como se fosse algo ideológico. Eu acho que, em determinados momentos, eu acho que todos nós que somos aqui brasileiros, nós estamos discutindo problemas que são estruturais do nosso país. São problemas que nós temos que, de uma certa forma, encarar com muita responsabilidade. E o problema da Previdência, ele é muito sério. Se nós não conseguirmos vencê-los, nós não vamos conseguir fazer essa travessia. E o que vem, efetivamente, dentro do problema da Previdência? O ministro Reinaldo Stefanes, ele falou aqui com muita propriedade. Isso é uma questão da demografia e do cálculo atuarial. Isso, muitas vezes, você pode conceitualmente fazer aí contestações a respeito disso, mas, no fundo, no cerne, você tem que ter, efetivamente, quem contribua e quem receba. E tem que haver um equilíbrio e nós, aqui, mediando, fazendo, efetivamente, justiça com aquilo que nós chamamos de preservar o direito daqueles que recebem menos, principalmente o assalariado, aquele que ganha o salário mínimo. Eu acho que todos os ex-presidentes, cada um à sua maneira, fizeram também, deram a sua contribuição, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, cada um deu. E o presidente Michel Temer teve a coragem, a humildade de propor ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado da República, nós debatemos um tema que é caro. É caro por quê? É caro no sentido de ser preocupante, porque nós estamos mexendo com direitos individuais, com direitos pessoais, com direitos adquiridos. Mas nós temos que ter a coragem de saber demonstrar à sociedade brasileira de que ou nós fazemos isso, ou daqui a pouco nós não vamos ter recursos para pagar as aposentadorias. E é necessário que cada um dê a sua cota de sacrifício. E como é que isso deve ser feito? Eu acho que esse plenário e essa comissão têm o discernimento suficiente para que nós possamos, juntos, elaborarmos um projeto que possamos aprovar no Congresso Nacional. Aqueles que efetivamente têm benefícios maiores também terão que dar uma contribuição maior, para que a gente preserve aqueles pequenos que, via de regra, recebem aí o menor salário da pirâmide, para que eles possam efetivamente ter o seu direito adquirido, respeitado, e que eles possam ter, dentro daquilo que o país consegue pagar na sua previdência, pelo menos o seu salário mínimo, para que ele tenha uma vida decente e correta no sistema previdenciário. Então, eu faço aqui essas indagações e trago aqui alguns fatos que eu considero assim
fundamentais a gente está sempre rememorando. Presidente Marum, eu digo sempre que o brasileiro ele precisa ser provocado para que essa memória dele venha sempre à tona quando nós estamos discutindo determinados temas. Então, eu vou colocar aqui alguns dados que eu considero fundamentais. Primeiro, hoje o déficit da Previdência, tá certo? Nós estamos com ele em aproximadamente em 151,9 bilhões de reais. Nós temos aqui uma desoneração da folha que foi feita, que saiu de 20%, caindo para 1%. Isso é um tema, meu prezado Arthur Maia, que nós temos que efetivamente fazer aí uma reavaliação desse processo como um todo. Nós tivemos muita benevolência e nós acabamos impactando diretamente naquilo que era uma receita oriunda para que nós pudéssemos pagar aí a nossa Previdência. Na área rural, nós temos um déficit de aproximadamente 105 bilhões de reais. Nós temos que saber como analisar, recompor isso aí, para que a gente possa realmente fazer justiça também. A expectativa de vida do brasileiro, no início do século passado, era de 33 anos. 33 anos. Em 2010, de 73 anos. Hoje, nós temos uma idade média do brasileiro de 75,5 anos de idade. Em 2100, nós vamos ter uma expectativa de vida de 84 anos de idade. Então, é importante, onde eu falo para você que a Previdência ela está diretamente ligada à demografia e, efetivamente, à capacidade da gente fazer e refazer os cálculos atuariais. É preciso que isso seja feito constantemente pelos governos, como os países desenvolvidos vêm se fazendo aí a reforma da Previdência. A nossa taxa de fecundidade, o número de pessoas que se nascia por família na década de 60, era de 6 filhos por casal. Hoje, nós temos 1,75 filhos por casal. Por que eu digo aqui e trago esses dados para que nós possamos fazer uma reflexão? É para demonstrar o quão urgente é nós debatermos e aprimorarmos aí a reforma previdenciária para que, em pouco tempo, nós não possamos estar convivendo com uma situação aí de desequilíbrio orçamentário, desequilíbrio fiscal, desequilíbrio previdenciário, e nós não tenhamos mais condição sequer de pagar as nossas pensões. Então, eu venho aqui demonstrando que houve, efetivamente, no decorrer dos últimos anos, uma inversão enorme da pirâmide, de quem contribuía e de quem recebia. Hoje nós temos, num processo de transição, mais gente caminhando para receber e menos gente entrando para contribuir. Dessa forma, a questão partidária, a questão ideológica, ela, a meu ver, fica no segundo plano. É preciso que nós tenhamos aqui... Para concluir, mais um minuto, deputado. Que nós tenhamos aqui maturidade para discutirmos a reforma da Previdência. Não é aquela que eu quero, não é aquela que os senhores querem, não é aquela que determinados segmentos vêm aqui discutir querem. É aquela que é necessário fazer para que o Brasil seja um país sempre mais justo, igualitário e que nós possamos respeitar o direito, principalmente, daquelas pessoas que recebem o seu salário mínimo da nossa Previdência. Eram as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bilac Pinto, que falou pelo PR.